Você faz coisas incríveis todos os dias. Com a orientação do profissional de educação física, é possível fazer muito mais em todas as etapas da sua vida. 1º de setembro, Dia do Profissional de Educação Física. A orientação que faz a diferença. 1º de setembro, o Dia do Profissional de Educação Física. Ou seria 1º de setembro, o dia das polêmicas da educação física. Você que é da área da educação física já deve ter tido alguma conversa desse tipo com alguém. Por exemplo, quem é licenciado. Olha, por que tu não coloca alguém para fazer uns exercícios físicos ali na praça? Porque tu poderia ganhar dinheiro, né? Pô, no tempo livre e tal. Aí o licenciado responde, pô, não posso não, porque eu sou licenciado. Ou o bacharel, no caso, olha, tem uma escola ali que está precisando de alguém para trabalhar. Por que tu não se candidata para pegar aquela vaga? Posso não, porque é bacharel, porque eu sou bacharel. E geralmente quando a gente responde isso, né, quem é da área de educação física, tem que escutar a seguinte frase. Que merda, hein? Sabia não? E justamente essa dúvida se dá porque uma grande quantidade de pessoas ainda não sabe que a nossa querida educação física foi dividida em duas áreas distintas, que é a área do licenciado e a área do bacharel. E não tem data mais propícia para se falar dessa divisão da educação física do que no 1º de setembro, que é comemorado aí o Dia do Profissional de Educação Física. Primeiramente, né, onde foi que surgiu a ideia de que do 1º de setembro como a data oficial para se comemorar o Dia do Profissional de Educação Física? Senta que lá vem a história. Para falar disso, a gente vai ter que voltar um tempinho atrás, aí década de 80 mais ou menos, ou um pouco antes disso. Começou no Brasil um boom de atividade física, né? As pessoas queriam se exercitar e cada vez mais procuravam locais para praticar atividade física. E nessa época, todo mundo que fazia atividade física poderia ser orientado por outras pessoas que não tinham formação nenhuma para orientar elas. Então a gente tinha aí muitas pessoas praticando atividades físicas e muitas dessas pessoas sendo orientadas por pessoas que não eram capacitadas para fazer aquele papel. Ou seja, simplesmente uma pessoa que corre todo final de semana, ela achava que tinha o conhecimento para poder ensinar outra pessoa a correr também. Ou uma pessoa, um peladeiro de final de semana, ele acha que poderia treinar algum time de futebol. Então, vendo isso, se vendo a necessidade, vendo o aumento de pessoas procurando atividade física, não por má vontade, mas muitas vezes o cara ia lá e dava uma informação que é errada. Às vezes, algo que se aplica a mim não se aplica ao outro. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, aplicar o que deu certo para mim e para o outro. Como a gente vê muito aí, né, nos Instagrams da vida, nos Instagrams fitness da vida, as pessoas não respeitam um princípio chamado de individualidade biológica. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui no vídeo não. Então vamos lá, né? Vendo-se o aumento de pessoas praticando atividade física, se viu também a necessidade de que houvesse uma regulamentação do profissional de educação física. Então a partir daí agora, não vai ser mais qualquer pessoa que vai chegar e vai dizer assim, faz assado. Agora apenas profissionais capacitados que estudaram para tal vão poder dar orientações no tocante a atividades físicas. E aí, né, foi assinada uma lei pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no dia 1º de setembro de 1998. Uma lei de número 9696, né, 9.696, lei essa que regulamentava a partir de então a profissão de educação física. Essa lei tem 6 artigos e no 4º artigo está lá dizendo a criação de um dos principais focos de polêmica da área de educação física, que são os conselhos da nossa área. Beleza? Então, no artigo 4º da lei 9696 está lá a criação dos conselhos nacionais, né, conselhos federais e conselhos regionais de educação física, porque não adiantava eu regulamentar uma profissão se eu não tivesse ninguém que fiscalizasse as pessoas que estão aí na rua dando uma de treinador sem ser formado para tal. Então, para isso foi criado o CONFEF e o CREF. Regulamentada a profissão de educação física, as discussões na área não acabaram, ok? Continuaram-se discussões, assuntos, pautas, e até então que chegou um momento
mais precisamente em março de 2004, saiu, né, as novas diretrizes curriculares nacionais, e nessas diretrizes curriculares nacionais, em março de 2004, para a área de educação física, aconteceu o seguinte: a partir de então, não era mais licenciatura plena em educação física. A partir de então, agora os cursos superiores teriam que oferecer o curso de educação física em licenciatura e bacharelado. Basicamente, o que é dito, né, para licenciatura e para bacharelado? Os profissionais que forem formados em licenciatura em educação física só podem atuar na educação básica, ou seja, dentro das escolas, e os profissionais que são formados em bacharelado em educação física só podem atuar em atividades fora da escola, por exemplo, atuando como personal trainer, atuando como treinador, atuando como preparador físico, atuando fora da escola em um desses papéis, tá? E aí é que vem toda a polêmica envolvendo o dia 1º de setembro, onde muitos profissionais reclamam. Porém, quando se trata dessa história de campo de atuação, eu vou até sugerir para vocês a leitura de um documento, que é o parecer do Conselho Nacional de Educação / Conselho de Ensino Superior, parecer 400/2005. Vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês darem uma observada. Então, principalmente se você é licenciado, eu aconselho você dar uma pesquisada e uma olhada nesse documento aí do Ministério da Educação. Como eu falei no início do vídeo, né, os conselhos, o CONFEF, o CREF, estão aí no centro das principais polêmicas voltadas para a área da atividade física. Por quê? Esses conselhos eles foram criados com o intuito de fiscalizar toda e qualquer ação de pessoas que não são formadas na área de educação física e estão ali atuando como se fossem profissionais. Ou seja, o CREF ele é responsável por autuar, por exemplo, a academia, um professor de dança que não é formado na área, um personal trainer que não é formado. E aí a gente entra, né, nos prós e contras desses conselhos. E o pró foi só a questão da regulamentação mesmo da profissão, que ele foi criado com o intuito de fiscalizar, porém o contra é que a maioria desses órgãos eles não conseguem fiscalizar da maneira correta. Então a maioria dos profissionais de educação física, se você perguntar a 10 profissionais de educação física, 8 vão criticar ou vão falar mal do CONFEF e do CREF. Por quê? Eles cobram uma anuidade bastante alta, um valor bastante alto de anuidade. Eles não oferecem tantas vantagens, vamos dizer assim, para os profissionais, e os profissionais têm que ser obrigados a se filiar a eles para poder trabalhar. Então essa é uma das principais críticas aí ao sistema do CONFEF e CREF, principalmente vindo dos professores de educação física. A criação desse conselho foi com o objetivo puramente mercantilista, apenas de lucro, só queria lucrar mesmo, não tinha a intenção nenhuma de favorecer o trabalho dos profissionais. Portanto, que muitos profissionais da área de educação física não se sentem representados pelo dia 1º de setembro, preferindo assim serem saudados ou parabenizados no dia 15 de outubro, o dia do professor. Então é isso, né? No vídeo de hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre o porquê, né? O que está por trás aí do 1º de setembro, do porquê o 1º de setembro é o dia do profissional de educação física. Não fui tão a fundo nas polêmicas, porque existem bastante polêmicas, eu quis passar apenas um pouco por cima. Meu objetivo aqui não era focar na questão da polêmica, era mais trazer a informação a respeito do dia 1º de setembro. É importante, né, que se tenha as críticas a como está sendo tocado essa questão da fiscalização dos profissionais de educação física e da valorização do profissional, porque um dos principais objetivos depois da regulamentação da profissão é que ela passasse a ser mais valorizada. Mas até hoje, em 2019, se você procurar, ainda vão ter pessoas que não são capacitadas, não são formadas na área de educação física, dando aula tranquilamente, livremente, onde elas bem querem. E para que isso acabe, né, primeiramente tem que se cobrar dos conselhos, mas também é preciso que se haja uma conscientização por parte dos profissionais. Às vezes a própria classe não se une, e quando não há união da classe, dificilmente o que está sendo feito de errado ali vai acabar, porque um vai dizer que é contra, o outro vai dizer que é a favor, um vai achar um defeito, o outro vai dizer que não. Então, para a valorização da profissional de educação física, a gente precisa primeiramente se unir, primeiramente levar a importância da educação física aí por onde passar.